Os movimentos artísticos mais queridos, amados, populares, bem aceitos e ao mesmo tempo que importantes e revolucionários é o impressionismo. É um do qual eu já falei algumas vezes aqui, mas que sempre que eu falo, as pessoas pedem que eu fale mais. E sempre que eu falo ou publico aqui ou no Instagram, me sigam lá também, alguma coisa relacionada ao impressionismo, sempre gera bastante debate e bastante conversa. Então, para isso, eu trouxe aqui uma lista que ajudam também a entender muito bem as particularidades e a importância desse movimento. Vamos falar sobre elas depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui mais uma vez no Arte para Você, e hoje vamos falar sobre obras muito importantes. Não vou dizer que são as mais, porque é muito difícil fazer esse tipo de lista, especialmente num movimento tão amplo quanto o impressionismo, e um movimento que envolveu, né, e que contava em seu corpo, né, com artistas tão importantes. Já seria extremamente difícil escolher as X obras mais importantes de cada um desses artistas, né, tamanha a gama de pessoas importantes envolvidas nesse movimento, mas menos ainda, e quem sou eu para dizer que, né, seriam as 10 mais importantes, mas as 10 que eu acho que eu selecionei, que eu acho que dão uma boa ilustrada e que abarcam um escopo bastante importante e interessante de obras que ajudam a entender de aspectos, inclusive, né, e de fatores de importância que ajudam a entender melhor o movimento e por que ele foi tão importante. Então, vamos começar a lista. Começar com o café da manhã na relva do Manet, o grande capitão aí da nau impressionista. Vamos falar sobre ela. A Lunch on the Grass, né, o almoço ou café da manhã na relva, é o trabalho que, digamos assim, que foi aquela que deu o pontapé inicial no movimento impressionista. Ela foi mandada pelo Manet para o Salão de Paris e, como a gente sabe, rejeitada. A pintura foi, então, exibida numa exposição paralela, diferente, que acontecia, que era a conhecida como Salão dos Rejeitados, que foi aberta para os 3.200 trabalhos que foram rejeitados pelo júri principal do salão principal daquele ano. E a pintura recebeu uma reação, né, ela foi recebida de forma bastante hostil, tanto pelo público quanto pelos críticos, né, pelos acadêmicos e pelas pessoas que faziam esse tipo de seleção do gosto, né, digamos assim. Algumas resenhas, né, algumas críticas disseram que a obra era tão sem finesse que ela poderia ter sido pintada com um esfregão de chão, que as figuras lembravam marionetes e que o trabalho não devia ser nada mais do que uma pegadinha de um jovem maroto. Né? Fazer o quê? O problema é que essa obra, né, não era exatamente arte como os franceses conheciam até então. Ela não retratava mitologia grega, história romana ou uma cena religiosa bíblica. E também não tinha sido produzida usando as pinceladas, né, muito finas e sutis que produziam um efeito quase fotográfico. No lugar disso, ela usava cores ousadas, pinceladas muito grossas, né, marcantes e visíveis, e retratava também uma cena moderna de pessoas bastante comuns. Os franceses demorariam ainda mais algumas 2 ou 3 décadas para entender bem esse tipo de pintura. O trabalho em si mostra uma mulher nua na frente, né, batendo papo com 2 jovens bem vestidos. E tem uma outra mulher que está tomando banho assim um pouco mais atrás, né, assim na perspectiva, na segunda, né, digamos assim. E as 4 figuras estão ali num clima bem relaxado, né, e de um divertimento, digamos assim. O nosso olho vai direto para a figura nua em primeiro plano. Mas se a gente olhar com mais cuidado, existem uma série de perguntas que estão aqui. Por que os homens estão vestidos e a mulher está nua? Por que aquela outra mulher ali atrás está tomando banho? O que elas estão fazendo? O que a mulher que está tomando banho está fazendo? E por que essa pintura tem algum problema real com perspectiva? Essa perspectiva é proposital? Apesar de que todas essas questões são interessantes, elas desviam a atenção do real ponto, né, do que o Manet realmente queria dizer. Ele estava fazendo, né, na verdade, um statement, dizendo uma coisa muito séria e controversa com esse trabalho. Ele estava fiando todo o conhecimento ortodoxo até então e exibindo de forma definitiva as suas novas técnicas. E funcionou. Toda Paris começou a falar
sobre ele, bem ou mal. E esse trabalho inspirou Monet, Cézanne e depois Picasso, que todos eles pintaram a sua própria versão do Almoço na Relva. A segunda, Olímpia, de Manet. Eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre algumas das obras mais polêmicas de todos os tempos e a Olímpia está lá. Então, se vocês quiserem saber mais sobre a Olímpia ou terem, né, uma discussão um pouco mais detalhada, a Olímpia é uma obra cheia de detalhes, cheia de narrativas dentro dela. Ela tem muitas camadas, né, de história. Então, assim, eu vou deixar linkado, quem quiser vai lá para fazer um pouco mais, falar mais, né, aprender mais sobre, saber mais sobre a Olímpia, mas eu vou falar também um pouco dela aqui devido à importância para o movimento, como eu já falei. A Olímpia mostra uma prostituta parisiense deitada nua na sua cama, e atrás dela tem uma empregada, uma acompanhante, alguém que trabalha para ela ali levando um buquê de flores que a gente consegue entender que foram mandados por um cliente, apesar de que a própria Olivia não parece estar nem um pouco interessada nas flores, e bem à direita tem um gato preto com a sua cauda levantada. E não existe aqui nenhuma dúvida de que a pintura mostra uma prostituta. O Manet não fez nenhuma questão de esconder do que ele estava tratando. Olímpia era um nome associado com a indústria da prostituição na época, assim como gatos pretos. E a aparência da Olímpia, uma orquídea no cabelo, as pérolas, o colar de fita preta no entorno do seu pescoço e as pulseiras não apenas são deliberadamente sensuais, como mostram também alguns códigos visuais e alguns, né, detalhes estéticos que eram associados às prostitutas também da época. Essa pintura também usa, né, as pinceladas largas e visíveis, então ela poderia também ser criticada por essa técnica. Mas foi mais do que isso, foi a atitude e o olhar sem nenhuma modéstia e até corajoso e desafiador da própria Olímpia, né, da própria cortesã olhando para a gente, que causou tamanha revolta. Apesar de que a Paris do século XIX, né, boêmia, e era cheia de prostitutas, pouco depois a cidade sofreu com uma seríssima epidemia de sífilis, que matou muitos homens da época, muitos jovens, inclusive, que não chegaram aos 30 anos. Muitos artistas conhecidos morreram de sífilis, o próprio Manet, inclusive. Então, é claro que mostra também toda, né, uma hipocrisia da sociedade, né, uma sociedade que convivia de forma muito próxima e muito, né, íntima, que literalmente, né, que vivia de uma maneira muito próxima com as prostitutas. Elas eram muito presentes na vida social parisiense naquela época, mas ofendia mostrar, não podia. São Nascer do Sol, do Monet. E essa aqui foi, inclusive, a que deu o nome ao movimento, né? Ele batizou a sua obra de Impressão Nascer do Sol, e daí veio o nome Impressionismo, o nome. Então, esse aqui foi literalmente a obra que batizou o movimento. Em 1873, o grupo que viria a ser conhecido como impressionistas tinham ficado muito, né, desiludidos com as regras do salão e decidiram, então, que eles mesmos fariam a sua própria exibição, ou a maioria deles tinha concordado à época. O Manet se recusou a se juntar à exposição independente, porque ele imaginou que isso serviria para deixá-los ainda mais, um ostracismo ainda maior do establishment da arte francesa da época. Porém, mesmo o Manet não tendo participado da primeira exibição, essa primeira exibição teve trabalhos do Monet, Renoir, Degas e Pissarro. Acho que tá bom, né? O grupo formou uma companhia no qual cada um deles tinha como se fosse, né, ações, né, tinha participações, né, como se eles fossem sócios, né, todos eles, daquele empreendimento, e eles cobraram uma entrada de £1. Por volta de 3.500 pessoas foi logo de cara, né, nesse primeiro dia, mas as experiências ruins, né, meio traumáticas do Manet com o salão oficial se repetiram. As críticas foram muito ruins, porque eles não tinham entendido nada. Os impressionistas estavam, de fato, tentando uma coisa nova. Eles realmente estavam dando um passo além, que era deliberado. Pinturas que refletiam como eles se sentiam em relação a uma cena, e não pinturas que tentassem se aproximar da representação fotográfica. Um dos críticos, que se chamava Louis Leroy, ele fez um impressionismo como um termo de insulto, mas aí o próprio grupo começou aos poucos a se chamar de os impressionistas. E a impressão Nascer do Sol, de fato, é uma pintura do porto de Le Havre, que era a cidade natal do Monet, ao nascer do sol. O nosso olho é dirigido por ele, né, para dois barcos que estão no fundo e o sol vermelho e o seu reflexo na água, né? Atrás, a gente vê um pouco, né, alguns
uma fumaça assim saindo das chaminés que dão estrutura ao trabalho. Número 4, a aula de dança de Degas. Eu tenho um vídeo bastante grande, assim, com muita informação sobre as bailarinas de Degas. Vou deixar linkado aqui também. Então, se você tem também algum interesse mais específico no Degas, nas bailarinas, na relação dele com as bailarinas, no porquê dele pintar tantas bailarinas, tá tudo lá. Então, vamos falar um pouquinho agora de uma forma um pouco mais reduzida sobre as bailarinas do Degas. Ou sobre a aula de dança, né? O Degas, ele era um filho de um banqueiro e era um indivíduo bastante complexo. E o pai do Degas, ao contrário do pai do Manet, por exemplo, não se colocou contra, né, as ambições artísticas do seu filho. O Degas começou como um artista clássico, copiando os pintores, os grandes mestres, né, no Louvre e os italianos, holandeses e espanhóis. Ele só se juntou ao grupo dos impressionistas um pouco mais tarde, e foi assim, inclusive, que ele conheceu o Manet. Ele estava no Louvre, copiando um Velázquez, eu sempre fico assim com essa história, copiando um Velázquez à mão, no papel, assim, né, no lápis. Ele estava fazendo uma cópia ali, à mão, a frio, de um Velázquez, apenas somente um Velázquez. O Manet viu que ele estava fazendo, chamou a atenção, se aproximou, eles começaram a conversar, e assim o Degas conheceu os outros impressionistas, né? Não é qualquer coisa. Também era uma pessoa bastante difícil, de muitas formas. Ele só aceitava convites para jantar com uma longa lista de condições, por exemplo. Nada podia ser feito com manteiga, não podia ter flores na mesa, as mulheres não podiam usar perfume, não podia ter animais de estimação, o jantar tinha que estar na mesa às 7h30 e tinha que ser à meia luz. Ele também era, segundo Van Gogh disse, o Van Gogh fez uma observação sobre o Degas, que ele parecia um notário comum que não gosta muito de mulheres. Então, assim, a sua personalidade difícil e a sua, não sei se não misoginia, mas a sua misandria, né, o seu niilismo e a sua falta de fé e de gosto pela humanidade foi levando ele a ficar cada vez mais recluso, e ele terminou a vida num estado de isolamento quase total. Mas, voltando aqui para as bailarinas e a sua importância para o impressionismo, a aula de dança do Degas tem toda a lista, né, de características impressionistas. É uma cena moderna, é uma cena cotidiana da vida urbana, usa cores fortes e dão ao espectador uma sensação de movimento. E como pela personalidade do Degas, elas não são nem um pouco, né, sentimentais, digamos assim, não tem nenhum tipo de sentimentalismo dela. 5 mais uma do Manet, a Gare Saint-Lazare, a própria estação, né, ainda está lá em Paris. Quem quiser ainda Paris, quem quiser, você pode ir lá, que você vai ver exatamente a estação como ela é e exatamente o ponto de onde ele pintou a estação Saint-Lazare. Mas por que essa obra é importante? Não é só pela estação em Paris, é claro. A Gare Saint-Lazare é importante porque o Monet, um dado dia, teve uma ideia muito boa. Ele queria pintar o fog, a névoa, né? Mas ele não queria ter que esperar até o tempo estar perfeito. Então ele teve uma outra ideia. Ele iria ter uma estação de trem onde ele iria pintar a fumaça, né, o calor da própria estação. E para isso ele precisaria ter acesso à plataforma onde ele poderia ver, né, os trens indo e chegando e a própria fumaça, né, do trem, né, do maquinário do trem. O Monet, então, sentou na estação e aí começou a fazer as suas pinturas ao longo, né, do dia, né, ao longo do tempo. No final desses dias todos, ele teve pelo menos 6 telas refletindo esse estudo, né, ali do lado de fora, né, na Saint-Lazare. E elas foram sucessos logo de cara. Você consegue quase sentir o calor, o barulho e o cheiro, né, da estação e da fumaça. E a pintura recriava a impressão produzida pelos viajantes do barulho do pi-pi-pi dos motores, né, indo e vindo. As pinturas da estação Saint-Lazare não apenas tiveram também um efeito prático. O Paul Duranruel, que era um super marchand e que foi alguém que ajudou, né, e financiou muito os impressionistas, comprou esse lote do Monet e pagou adiantado, né, fez pagamentos adiantados para ele e para o resto do grupo também. Isso foi muito importante. Pela primeira vez, esses artistas tiveram algum tipo de estabilidade financeira. Tirando o Degas, por exemplo, que tinha dinheiro de família, o Cézanne é mais um pós-impressionista, né? Ele começou com os impressionistas, mas se afastou e foi fazer depois uma outra coisa. O Cézanne também tinha dinheiro de família, o pai dele também era um homem de finanças que tinha bastante dinheiro e ele teve uma boa, ótima herança que deu essa estabilidade para ele. O Monet e muitos outros, né, vendiam almoço para pagar o jantar.
Então, realmente, eles tinham uma situação financeira muito apertada, que graças a essas pinturas aqui da Estação Saint-Nazaire, graças a elas, eles começaram a ter pela primeira vez algum tipo de estabilidade financeira. É o Almoço no Barco, do Renoir, impressionista. Ela mostra uma cena moderna com roupas contemporâneas e não tem nenhum interesse necessário em passar algum tipo de mensagem moral. Ela era apenas sobre pessoas se divertindo numa tarde de verão. Ela tinha cores muito brilhantes, muito movimento, um trabalho de luz muito específico, retratando uma cena ao ar livre, muita leveza e muito movimento. Tudo aqui também, ela colocava, ela tem uma particularidade que ela coloca 3 gêneros em um só. Retrato, natureza morta, que você tem as frutas, né, na mesa, e também paisagem, que você tem toda a paisagem ali no fundo. Mais um Manet, e dessa vez uma cena de bar e da boemia que eles gostavam tanto de viver e de retratar. É a Bar et de Folies Bergère, de 1882, outra muito famosa. E em 1882 o Manet já estava, como eu falei, morrendo de sífilis, mas ele ainda ele queria continuar a pintar e ele queria ainda assim expor os seus trabalhos no Salão de Belas Artes, onde ele finalmente tinha sido aceito depois de tanto tempo. E isso era importante. Isso significava que antes de morrer, ele exibiria os seus trabalhos no lugar onde ele sempre quis estar e com o consentimento de um júri que sempre tinha sido tão hostil a ele. E essa pintura aqui é o que a gente poderia chamar de um Manet clássico. É principalmente um retrato, que era o tipo de obra pelo qual ele era mais conhecido. Pintava um dos lugares mais excitantes, né, do circuito da época de Paris, o Folies Bergère, e é um trabalho extremamente moderno, que mostra luz elétrica, garrafas de cerveja e tangerinas, que eram frutas importadas. E a pintura, como muitas outras do Manet, é bastante enigmática. A moça que está atendendo, né, a Suzon, está olhando assim de uma forma bem, uma expressão assim meio misteriosa para nós que estamos olhando para a obra, parecendo assim meio perdida nos seus próprios pensamentos. Atenção, ela está usando, né, uma fita preta no seu pescoço que lembra o quê? A fita preta da Olímpia, lá também, do Manet, lá de trás. Então ele está fazendo uma conexão entre essas duas obras, mas também ele está querendo dizer aqui que ela pode talvez não ser somente uma atendente do bar, né? Que ela pode ter outros tipos de atividade aí que se sigam num turno posterior, digamos assim. E as tangerinas também eram talvez um código velado a uma possível atividade de prostituição que acontecesse ali naquele contexto. E se a gente olhar, tem um espelho ali atrás, né? E esse jogo de espelhos de reflexos, né? Também é bem típico do Manet, e ela parece estar numa discussão muito, muito intensa com um homem ali de chapéu. Mas eles estão falando de bebidas, ele está esperando para ser servido, ou existe alguma coisa mais séria? Ele é um cliente, ele é um amante, ou ele talvez seja o pai dela, né, que está meio furioso ali com ela, a gente não sabe quem pode ser. Essas foram algumas obras muito importantes que definem muito, né, muito importante sobre o impressionismo. Se vocês gostaram, eu posso fazer um outro vídeo com outras obras, quem sabe pode ser interessante, se vocês quiserem saber mais de algumas outras. Espero que tenham gostado desse vídeo e não esqueçam de se inscrever. Se vocês gostarem, passem esse vídeo adiante, deem aqui o like que me ajuda bastante e até o próximo vídeo. Tchau!